Você já esteve a um passo do fim e uma simples palavra mudou tudo. Talvez ninguém tenha notado. Talvez nem você soubesse o quão fundo havia caído. Mas lá no íntimo, você sentia que algo estava morrendo. A esperança, a coragem, a vontade de continuar. E já é aí que acontece o improvável. Não é um milagre visível, não é uma resposta do céu em letras garrafais. É só uma palavra, uma única palavra que fura o nevoeiro da mente e reacende a alma. Fé. Não a fé institucionalizada, engessada, cheia de rituais e obrigações, mas a fé como força espiritual. A fé como ferramenta de sobrevivência, a fé como antídoto contra a morte em vida. Sim, uma palavra de fé pode salvar sua vida, literalmente, e eu vou te provar isso. Mas antes, me responda, quantas vezes você ouviu que basta acreditar? E quantas vezes você sentiu que isso era só uma frase bonita para quem nunca passou por dor de verdade? Pois é. Hoje, você vai olhar para essa palavra com novos olhos. Você vai entender o que Freud, Paulo de Tarso, Viktor Frankl e até Santo Agostinho entenderam. Que existe um poder que transcende a lógica, uma força que nasce dentro, mas muda tudo fora. E que esse poder começa com uma simples decisão. Eu escolho acreditar, mesmo que esteja tudo escuro. Mesmo que eu não tenha forças, mesmo que ninguém mais veja saída, eu escolho acreditar. E essa frase, quando dita com alma, é um renascimento. Talvez seja disso que você esteja precisando agora, não de uma nova técnica, não de mais uma teoria, mas de um grito interno que te lembre que você ainda está aqui, ainda respira. Ainda pode. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo maior te puxando de volta para a vida, usando até mesmo este vídeo como canal, porque às vezes Deus fala baixinho e a fé sussurra. Continua. Só mais um passo. Agora me diga, quer continuar? Se sim, vamos juntos. Porque nos próximos minutos você vai descobrir como uma simples palavra de fé pode reconstruir sua alma, sua mente, sua história. Eu sigo mesmo com medo, nada me faltará. Hoje eu escolho acreditar. Em 1942, em pleno campo de concentração, um homem caminhava entre cadáveres e gritos, e mesmo assim, decidiu ter fé. O nome dele era Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, judeu, prisioneiro de Auschwitz. Perdeu pais, esposa, tudo, mas não perdeu. O invisível, ele escreveu. A última das liberdades humanas é escolher a atitude diante das circunstâncias. Frankl descobriu na dor mais brutal que o ser humano pode suportar quase tudo, exceto a falta de sentido. E aqui está o segredo. Fé é dar sentido à dor. Fé é acreditar que há um propósito, mesmo sem entender o plano. Platão chamaria isso de recordar a alma. Freud, de energia psíquica canalizada. A Bíblia chama de a certeza do que se espera, mas a essência é a mesma. A fé não é um sentimento, é uma escolha. E essa escolha tem um poder inacreditável. Pense, comigo, quantas pessoas sobrevivem ao câncer. Quando decidem lutar, quantos casamentos renascem, quando um dos dois resolve acreditar. Quantos empreendedores falidos dão a volta por cima, quando alimentam a fé mais do que o medo. Porque a fé é como fogo. Começa pequena, mas se espalha. Você precisa entender isso. O mundo não vai te dar permissão para acreditar. A maioria vai te chamar de sonhador, de tolo, de ingênuo. Mas eles não sabem do que a fé é capaz. Você sabe por que Jesus elogiava a fé das pessoas mais simples? Porque elas não tinham diplomas, mas tinham decisão.
Não sabiam os porquês, mas sabiam o para quê. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, serei curada, disse uma mulher em meio à multidão. Ela não sabia teologia, ela nem tinha sido convidada, mas sua fé salvou sua vida. Deixa eu te perguntar algo. Você tem tocado em quê? No medo? Na dúvida? Na vergonha? Ou na fé? Porque você vai colher aquilo que você toca com o coração. E hoje, talvez, seja o momento de tocar naquilo que parece impossível. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para começar a ver. Foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho, com Davi diante de Golias, com Paulo em meio à prisão, com Frankel diante do horror. É assim com você agora. Talvez você esteja diante de um mar, de um Golias, de uma prisão, mas a chave não está fora, está dentro, e ela se chama fé, a fé que age, a fé que enfrenta, a fé que constrói o invisível, até que ele se torne visível. Repita comigo: eu sou maior que minha dor. Eu nasci para vencer essa guerra. Minha fé abre caminhos onde só havia desespero. Você sente isso? É o seu espírito voltando a respirar. E essa é só a metade do caminho. Imagina um jovem brilhante, solitário, disciplinado até os ossos, caminhando por horas todos os dias, pensando, refletindo, dúvidas sobre Deus, sobre a alma, sobre o destino. Esse jovem era Immanuel Kant, o homem que transformaria a filosofia moderna, mas que quase se perdeu na paralisia do medo, até que uma pergunta mudou tudo. E se a fé for mais racional que a dúvida? Veja bem, Kant não encontrou Deus num livro. Encontrou no silêncio da própria consciência, porque fé não é fuga do pensar, é coragem de pensar além. E é isso que talvez falte a você hoje. Não fé cega, mas fé consciente. A fé que olha para a dor e diz: isso não é o fim, isso é o meio do caminho. Você se lembra do profeta Elias, homem de milagres, de coragem, de autoridade, mas um dia ele deitou numa caverna e pediu para morrer. Sim, até os fortes quebram. Mas sabe o que o tirou daquela caverna? Não foi um terremoto, nem o fogo, nem a tempestade. Foi uma brisa suave, um sussurro, uma palavra. Porque quando a alma sangra, gritos não curam, teorias não curam. Só uma palavra viva, uma palavra de fé. E talvez essa palavra esteja vindo agora, nesse vídeo, porque você não precisa de uma multidão te aplaudindo. Precisa de uma verdade que te reconstrua por dentro. E essa verdade é simples, mas poderosa. Você ainda tem propósito. Você ainda pode. Você não está sozinho. Olha, quantas pessoas à sua volta desistiram antes da hora. Quantos talentos se perderam porque não acreditaram em si mesmos. Quantos corações se fecharam por medo de tentar de novo. Mas você está aqui, ainda ouvindo, ainda buscando. Isso já é fé em ação, e a fé verdadeira começa assim, em silêncio, no escuro, no fundo do poço, mas ela sobe, ela insiste, ela transforma. Napoleon Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas ele não estava falando só de metas, ele estava falando da força espiritual que move o ser humano rumo ao impossível. Você pode estar sem recursos, sem apoio, sem respostas, mas se tiver fé, você tem o mais poderoso combustível do universo. E, acredite, a vida testa mesmo. Ela coloca pedras, muralhas, perdas. Mas tudo isso é para te perguntar uma única coisa. Você ainda acredita? Se sua resposta for sim, você já venceu a metade da guerra. Agora que você já entendeu o poder, é hora de aplicar. Porque fé sem ação é só superstição.
Mas fé em movimento é revolução interna. Então, aqui está o desafio. Você vai escolher uma palavra de fé e vai carregá-la com você como uma espada. Pode ser: eu sou guiado. Nada me faltará. Deus está comigo. Eu não desisto. Escolha a sua, respire fundo e diga em voz alta agora: sinta, porque o cérebro aprende pelo que você sente, não só pelo que você escuta. A neurociência já comprovou. Palavras têm impacto físico no corpo. Mudam hormônios, padrões mentais, batimentos cardíacos. Quando você afirma com fé, você está literalmente reescrevendo sua biologia. É por isso que palavras de fé curam. É por isso que declarações positivas transformam. E é por isso que você precisa começar o dia com sua espada na mão. Todo dia ao acordar, declare: hoje eu caminho pela fé, não pelo medo. Hoje eu ajo como quem já venceu. Hoje eu me alinho com a força que criou o universo. Você acha que é coincidência que os grandes líderes oram, meditam, visualizam? Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. A Bíblia chama de renovar a mente. A ciência chama de neuroplasticidade. Chame como quiser, só não subestime. A fé é um músculo. Se você não treina, atrofia. Agora, você quer um exercício simples para fortalecer sua fé diariamente? Anote aí. 1. Afirmação escolha. 3 frases de fé que te empoderam. Repita todos os dias de manhã e antes de dormir. Visualização. Feche os olhos por 2 minutos e veja-se vivendo a vida que deseja. Não imagine, sinta. 3. Alinhamento espiritual. Antes de sair de casa, pergunte: qual é a próxima ação com fé que posso tomar hoje? E aí, haja mesmo com medo, mesmo sem certeza, porque como diz o ditado, fé é dar o primeiro passo, mesmo sem ver a escada. Você vai se surpreender com o que começa a mudar. Pessoas que voltam, oportunidades que aparecem, coragem que brota. Do nada. Não é mágica, é lei espiritual. O universo responde a quem vibra fé com ação. E aqui vai uma verdade dura: ninguém vai acreditar em você. Até você acreditar em si mesmo, ninguém vai te apoiar. Até você provar que não vai desistir, ninguém vai te salvar. Até você se salvar com uma escolha de fé. E essa escolha começa hoje. Declare agora: eu acredito, mesmo sem ver. Minha alma tem direção. A fé que me trouxe até aqui vai me levar além. E lembre-se, você não precisa ser perfeito para ter fé, só precisa ser verdadeiro. O herói ferido sempre chega nesse ponto da jornada, o lugar onde tudo parece desmoronar, onde as forças acabam, onde o silêncio parece dizer: acabou. Mas é justamente ali, no fundo do poço, que a alma ouve a única voz que importa. A sua, não. A do medo, não a do trauma. Não a das vozes que disseram que você nunca seria suficiente, mas a voz da fé. Aquela que diz: eu vim até aqui por um propósito. Minha dor não é o fim. É o nascimento de algo novo. Você sabe quem é. João Batista, vivendo no deserto, sozinho, comendo gafanhotos e mel, aos olhos do mundo um estranho, mas para o universo, um preparador de caminhos. Ele era a voz que clamava no deserto. E você? Você está onde está, para se tornar uma voz, não para repetir o que o medo diz, mas para declarar o que a fé revela, porque o mundo precisa de exemplos reais, de pessoas comuns, que escolheram acreditar. É você que vai inspirar outros, é sua cicatriz que vai curar feridas, é sua fé suada, sofrida, viva, que vai acender luzes em outros corações. Entenda isso de uma vez por todas. Você não precisa de um milagre. Você
é o milagre. Cada passo que você dá, mesmo tremendo, é uma declaração ao universo. Eu não parei. E isso basta. Você acha que Paulo, preso em Roma, tinha garantias? Ele só tinha uma certeza. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse é o verdadeiro legado. Não é o que você conquista por fora, é o que você constrói por dentro, agora. Pare, respire e olhe para dentro de si. Tem algo pulsando aí, não tem? Uma força que você quase esqueceu, uma fé que estava adormecida, mas que hoje despertou. Essa é a virada. Hoje você sai do modo sobrevivência e entra no modo propósito. Hoje você entende que a fé não é um escape, é o ponto de partida. Por isso você afirma com firmeza: eu sou o autor da minha jornada. Minha fé me sustenta. Nada pode parar quem carrega um porquê dentro do peito. A partir de hoje, quando o medo vier, você vai lembrar quem você é e vai responder com uma só palavra: fé. Você chegou até aqui e isso por si só já é um milagre. A maioria desiste no meio, fecha o vídeo, volta para a velha rotina, mas você ficou e essa permanência é fé. Você já está diferente porque agora você sabe, não é a ausência de dor que define sua força, é a presença da fé mesmo com a dor. E fé não é algo que você busca lá fora. Fé é uma decisão que nasce dentro e muda tudo fora. É ela que vai te tirar da paralisia, te levantar da cama nos dias mais escuros, te empurrar na direção certa, mesmo quando tudo diz fica. E você não precisa sentir para ter fé. Você só precisa decidir. Uma decisão, uma palavra, um renascimento. Talvez agora você esteja no limite, mas eu te digo, esse limite é o começo. Você vai levantar, vai fazer diferente, vai usar cada lágrima como argumento diante do céu e vai dizer: minha fé me sustentou até aqui, agora ela me leva além. De hoje em diante, você carrega uma nova consciência. Você não está sozinho, você é guiado. Você é necessário, sua história importa, sua dor tem um propósito, sua fé é um presente e uma responsabilidade. Então, aqui vai o convite. Escreva nos comentários agora: minha fé é mais forte que o medo. Declare isso com verdade, como quem crava no universo a decisão de não voltar atrás. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está no limite. Pode ser a palavra que salva uma vida, porque foi isso que aconteceu com você hoje. Uma palavra de fé te salvou. E essa palavra agora é sua missão. Leve-a, viva-a e espalhe-a. Você nasceu para isso.